Eu também, eu não ia votar, eu não tinha ninguém a votar. Estou muito feliz. Bom dia, vamos dar início a mais uma live diretamente dos estúdios do Única News. Eu sou a Aline Almeida e juntamente com Marisa Batalha damos início a mais um bate-papo. Hoje no nosso estúdio vamos receber o ex-prefeito de Cuiabá e candidato ao governo, Mauro Mendes. Bom dia, Mauro. Bom dia, Marisa. Bom dia, Aline. Bom dia, Marisa. É um prazer aqui, enorme estar aqui com vocês e estar aí certamente sendo acompanhado por muitas pessoas nas redes sociais nesse momento aqui para falarmos, né, da nossa candidatura, mas acima de tudo falar de Mato Grosso, dos seus problemas e do seu futuro. Você quer que a gente comece com... A gente aqui faz uma coisa muito legal, Mauro. A gente vai trocando bonzinho, mauzinho. Você quer que eu comece com bonzinho ou mauzinho? Pode começar à vontade. Vamos já aproveitar e convidar você, internauta, para participar da nossa live com suas perguntas. Estejam à vontade para fazer a pergunta para o nosso candidato ao governo. Temos aí 3 meninas maravilhosas, Heloíse, Luana, Clarice, que estão ali de olho nas suas perguntas e que obviamente vão trazer aqui para fazê-las para Mauro. Eu posso começar de bonzinha? Pode. Eu não sou nem tipo assim, não. O bom, gente, é o que acontece antes, nos bastidores. Eu adoraria falar o que ele contou. Mauro, depois da carta manifesto, com 31 apoiadores, você é um deles, explicando os motivos pelos quais vocês não votariam, não estariam ao lado do governador Pedro Taques na disputa pela reeleição. E agora você, como candidato, liderando aí o grupo do Democratas, com um arco de aliança bastante interessante. Eu acho que as pessoas, e acho que comumente as pessoas te perguntam isso, mas perguntam até pouco porque acabam trabalhando muito essa história da briga, de tentando construir mais um ambiente de briga, Pedro Taques, Mauro Piveto. Então eu acho que todo mundo queria saber uma coisa que é muito bacana. O que Mauro Mendes, caso ganhe ao governo do estado, não faria de jeito nenhum que o Taques fez? E o que você faria como primeira ação? Marisa, essa pergunta ela é bastante ampla, né? E obviamente eu não estou aqui para analisar o governador Pedro Taques. Eu vim para ser candidato ao governo de Mato Grosso para falar de Mato Grosso, dos seus problemas. Você já havia até avisado que você não ia discutir Taques. Sim. Mas o governo, o que você não faria? Então, eu não gostaria de entrar assim, olha, falar dos erros que ele cometeu. Quem tem que fazer essa reflexão é o governador, ele que tem que analisar o que errou, o que acertou e fazer esse debate, né, com o cidadão e com o eleitor mato-grossense. Eu acho que um governo ele tem que ter muito planejamento, ele tem que ter no início muita humildade, trabalhar muito, né, criar programas e projetos para que ao longo dos 4 anos ele possa entregar resultados efetivos para a sociedade e para o cidadão. Foi assim que nós fizemos em Cuiabá. Iniciamos o nosso governo com muito planejamento, com muitas ações que nós entregamos no 4º ano do nosso governo, nós começamos elas no 1º, porque a administração pública ela tem um tempo muito lento, muito diferente daquilo que nós fazemos nas nossas vidas pessoais. É uma máquina pesada, né? É pesada, o arcabouço jurídico ele tem uma forma e um normativo legal que dificulta muito você ser ágil. Se eu quiser, na minha empresa, na sua casa ou em qualquer lugar, você comprar, né, 10, 20 copos desse aqui, você pega o telefone, manda alguém fazer uma cotação em 2, 3 lojas ou dá uma passadinha nelas, no final da tarde você comprou isso. Qualquer empresa, isso é possível. Na administração pública isso pode levar 3, 4, 6 meses. Porque tem que seguir normas previstas na legislação e aí de você, se não cumprir, que você pode responder administrativamente, pode responder até mesmo judicialmente por descumprir os procedimentos legais. Então, o tempo da máquina pública é muito diferente do tempo daquilo que nós fazemos nas empresas e na vida pessoal. Então, eu vejo que, se for a vontade de Deus e da maioria do nosso povo, que nós estejamos nessa condição de governador do estado de Mato Grosso, primeira coisa, vamos entrar, vamos planejar muito, vamos entender, né, e compreender com mais profundidade
né, toda essa As confusão, lacunas da máquina, né? Deixar. todas essas confusões que estão hoje dentro do governo do Estado do Mato Grosso, é um Estado que está à beira da falência. Um Com Estado bastante que não armadilhas. paga fornecedores, que não paga servidores em dia, que não paga os hospitais. Nós temos UTI fechando em Mato Grosso, os poderes estão com seus repasses atrasados. Existe uma bagunça, uma desorganização financeira muito grande no Estado de Mato Grosso. Então as primeiras providências terão que ser exatamente nesse sentido. Só que essas providências, elas não terão resultados da noite para o dia. Porque não existe solução mágica, o que existe é trabalho sério, muito trabalho, muita fé em Deus, perseverança, para que com o tempo, se você tomar as medidas corretas, né, mas isso tem que ser tomado logo no início do mandato, para que nós possamos corrigir o rumo, porque aí nós teremos condições de colocar os fornecedores em dia, salário em dia, e aí sobrar dinheiro para investir em Mato Grosso e melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura, prestar serviços com dignidade. Paralelamente a esse esforço de organizar a máquina e o caixa do Estado, nós temos que desenvolver outros esforços também, porque esta organização pode demorar aí talvez meses ou anos até. Nós teremos que ter a capacidade, né, e fazer o Estado andar, né? Fazer o Estado andar, fazer as obras que estão paralisadas serem reiniciadas, porque uma coisa é esse dia a dia, mas existem hoje dinheiros, né, em contas do próprio Estado, especificamente para algumas obras, e essas obras estão paradas. Então não é por problema de dinheiro que certas brigou por isso. O dinheiro está depositado na conta do governo do Estado do Mato Grosso, só que uma conta específica para isso. Reduzindo o custo, que 90 milhões daqui a pouco vai virar 10. E aí nada andou, quer dizer, então não é problema só de falta de dinheiro, porque se fosse falta de dinheiro, né, esse hospital teria andado. É falta de gestão, de capacidade de entender o que aconteceu lá e resolver o problema, colocar essa obra em marcha, né, em andamento, e aí nós teremos um hospital com 200 leitos, um hospital que seguramente vai ajudar muito a melhorar a saúde aqui no estado de Mato Grosso, na Baixada Cuiabana, e que é melhor, Marisa, um hospital que depois de entrar em operação, ele vai ser custeado pelo governo federal, porque ele é um hospital da universidade, do curso de medicina, e ele vai ser bancado com recursos federais. Alivia, inclusive, o custo da saúde no estado de Mato Grosso. Inexplicavelmente, não tem explicação para isso, a não ser a incompetência para tocar projetos, que fez com que nesses 3 anos e meio ali, né, dessa atual administração, não se assentou um único tijolo e nem se resolveu o problema que aconteceu lá, que paralisou essa obra. Mas assim, olha, eles dizem, é muito engraçado isso, eu não sei se sincero, e peço aqui desculpas se juridicamente estou... Aliás, eu tenho que começar a pedir desculpa a algumas coisas, porque parece que o governador fica bravo à toa, colocando até o MPF em cima de jornalista, que eu também vou resolver isso. Engraçado, né? Intimidando o jornalista. Ele dizia que Lula não... Tudo aconteceu na antessala do Lula. Tudo. Todos os roubos, o mensalão, mensalinho, baralá, tudo. Parece-me que tudo aconteceu, e aí o tema da pergunta, tudo aconteceu na antessala do governador Pedro Táxi. O Detran, a Rêmora, a Bônus, a Beré, os grãos, a Grancolândia. Isso acontece, vai acontecer na sua antessala? Marisa, o que eu posso dizer, fala muito mais pela gente, não é aquilo que as nossas palavras possam dizer, mas aquilo que a nossa história reafirma e afirma pelaquilo que nós já fizemos. Eu fui prefeito de Cuiabá, né, a principal cidade do estado do Mato Grosso, é a nossa capital, né, tem aí um orçamento grande, é o segundo orçamento do estado do Mato Grosso. Administramos lá 4 anos e saímos de lá, sem nenhum escândalo, sem nenhum tipo de processo, nem em mim e nem nos nossos secretários. Então, muito mais do que eu dizer, olha gente, serei honesto, ou vou administrar com muita seriedade, porque isso qualquer um pode dizer. E a obrigação, né? Agora, fala por mim a minha história, por onde eu passei, graças a Deus, nós não temos nenhum tipo de problema até hoje. Então, é muito mais relevante isso do que as palavras que eu posso dizer. Olha, não vou usar porque eles não veem outra coisa.
Você tá tão Maurinho, paz e amor, né? Não, Marisa, Nossa, tá muito Maurinho, paz e amor. Marisa, na verdade, eu estou focado no nosso Achas objetivo, bonito? que é o objetivo de administrar o Estado de Mato Grosso. Eu não estou focado nos meus adversários, não estou muito preocupado com as conversinhas fiadas que eles ficam jogando por aí. Agora é hora de Esse proposta, debate né? pequeno não interessa ao cidadão. Nós queremos falar disso. Olha, gente, tem um hospital, tem aqui, Marisa, vamos falar novamente, tem um Rodoanel, uma obra extremamente importante aqui para Cuiabá, Várzea Grande, que está com 116 milhões de reais. 116 milhões de reais. E é importante chamar a atenção, mas parado na conta do governo do Estado, Mas Marisa. isso não era aquela história do Wilson Santos? Não tem nada a ver com aquela Não, por quê? história. Então, porque o Wilson... Aquilo lá ele responde, né, até onde eu sei e acompanhei pela imprensa, o ex-prefeito Wilson Santos, ele responde, né, por alguns atos que foram considerados ilícitos e ilegais, e ele responde por isso numa licitação muito antiga que foi feita no Rodoanel. Mas, independente disso, foi restabelecido o projeto, foi feito um convênio DENIT com o governo do Estado de Mato Grosso para tocar essa obra, né, e foi depositado, está depositado. E essas informações, Marisa, se você entrar no portal Transparência do Governo Federal e puxar lá os convênios do Governo Federal com o Estado de Mato Grosso, vai aparecer todas essas informações, elas são públicas e podem ser checadas. Que o deputado não quis brigar se era uma obra dele, né? Engraçado. Ele é tão amigo do governador. Pois é, está parado lá, Marisa, 116 milhões de reais, e a obra também não andou 1 quilômetro sequer nesses últimos 3 anos e meio. Então isso mostra, né? Esses assuntos são relevantes. Como tem escolas aí pelo interior de Mato Grosso que iniciaram, então paradas, ou tem uma zona de processamento de exportação lá em casas paradas. Por conta daquelas licitações fraudulentas e reformas e construções de escola ainda da Rêmora, né? Da SEDUC, do Escândalo de Corrupção da SEDUC. Nós temos uma licitação de pontes, né, para comprar aí pontes para as estradas vicinais, tão importante para as prefeituras acabar com essas pontes de madeira, né, que foi suspensa pelo Tribunal de Contas. Dos fazendeiros, porque aquele é um desespero. A licitação foi suspensa pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas com claros indícios de superfaturamento de 53 bilhões. Isso foi vinculado na imprensa, Marisa. Então não posso falar. Nossa, é mesmo. Né? Então são informações públicas e isso nós precisamos debater. Eu não quero debater Pedro Tax, candidato A, B ou C. Agora, são problemas de Mato Grosso, são problemas de Mato Grosso que eles precisam ser colocados à mesa e aí nós falarmos das soluções. E a solução para isso, Marisa, é trabalhar com seriedade, é dar o exemplo, né, como governador, como deu exemplo como prefeito, né, saber cobrar, saber formar equipe e trabalhar com seriedade. Você cria um ambiente onde as coisas começam a andar positivamente. Se você dá o exemplo, a melhor forma de educar é pelo exemplo. Então se tiver a oportunidade, se Deus e o povo de Mato Grosso me der essa oportunidade, pode ter certeza que eu darei o exemplo, né, e vou cobrar esse mesmo exemplo dos meus secretários, dos nossos servidores, e eu tenho certeza que a maioria entra, e aí, se alguém, e é possível, serão quase mais de 70 mil servidores, né, muitos secretários, se alguém pisar na bola, é lá a justiça para poder, e nós mesmos para poder, né, fazer aquilo que está previsto na lei. Mauro, voltando à questão da máquina pública, uma das grandes críticas que você vem recebendo aí ao longo dos dias é em relação à sua situação financeira das suas empresas, né? O que você vai fazer de diferente na máquina pública que não deu certo nas suas empresas? E se acaso você assumir, a sua empresa vai ser administrada por você mesmo? Como que vai ficar essa questão? Não, Marisa, Aline, são coisas completamente diferentes. Eu estive na prefeitura, entrei na prefeitura. Quando eu entrei lá, no dia 1º de janeiro de 2013, eu me afastei 100% de todas as minhas empresas. Eu tenho muitas, não são só 4 não. Tenho várias outras participações em várias outras empresas. Quando eu estava fora de lá, infelizmente aconteceram alguns problemas no mercado e 4 dessas empresas tiveram. Uma delas, na verdade, teve um problema e contaminou 4 outras e acabou que um grupo dessas empresas pediu um processo chamado recuperação judicial.
é quando você faz um acordo com os seus fornecedores para reparcelar sua dívida com os bancos, Para ganhar auxílio, fôlego, né? com auxílio do banco. Isso está previsto na lei, isso é legal. Muito diferente do que alguns ignorantes ou desavisados ou mal intencionados tentam dizer, que são empresas quebradas. Graças a Deus, nós fizemos isso no ano de 2015. Nós estamos agora, em setembro desse ano, completando 2 anos de cumprimento de plano, e com 2 anos de cumprimento de plano daquilo que nós acordamos com os nossos fornecedores, nós iremos sair da RJ. Vamos sair da recuperação judicial, ou seja, já estamos recuperando as empresas, essas empresas que entraram nesse processo, porque eu fiz isso com muito trabalho, como eu sempre fiz na minha vida. Administrei essas empresas ali durante mais de 25 anos. Ano após ano, elas deram lucro e cresceram. Tiveram problema quando eu não estava lá, por uma sazonalidade, por uma circunstancialidade que aconteceu em uma delas. Então não tem nada a ver, uma coisa é a minha vida privada e outra coisa é a vida pública. Eu não estou aqui me candidatando para ser CEO ou executivo de qualquer empresa privada. Então você e o cidadão vai me julgar pela minha experiência e pelos resultados que eu dei na Prefeitura de Cuiabá. Eu vou dizer o que o Roberto França te disse, daquele jeito dele, não é isso? Assim? Ah, esse negócio de lei de recuperação judicial, isso aconteceu com ele porque ele não roubou. Porque só por isso. Como ele tinha que ser prefeito, como ele não roubou para ele, por isso que ele entrou. Que bonitinho demais, né? Não é tão simples assim, claro que não. É porque. Mas não roubei, Marisa, mas assim. Então, mas ele quis te dizer um homem honesto que viveu tanto como gestor que esqueceu. Sim. Né? Obviamente, problemas, Aline, eu já tive muitas vezes, eu tenho quase 30 anos de empreendedor. Já tive muitos problemas e superei todos eles. E esse praticamente já está superado também. E ao longo da minha história tive muitos problemas. Uma empresa no Brasil, e só sabe o que eu estou falando quem é empresário, empreendedor. Sabe quanto é difícil pagar impostos, sabe da burocracia, sabe das dificuldades para se empreender e gerar emprego nesse país. E aí nós tivemos problema e mais uma vez já estamos superando esses problemas. E agora em setembro nós vamos já protocolar o pedido para sair da recuperação judicial. Porque combinamos com os nossos fornecedores e estamos pagando eles literalmente conforme nós combinamos no plano de recuperação. Você estava falando anteriormente que você é um homem que gosta muito de dar exemplos. Né? A não homologação da candidatura do Mauro Sarri, do democrata Mauro Sarri, pelo DEM, nesse pleito, nós poderíamos analisar, assim, foi uma maneira de não adicionar desgastes a um momento que a política está muito frágil, que os discursos políticos estão beirando a quebra da civilidade, né? As pessoas estão brigando por nada, há um senso, um conceito que é muito frágil de política e político, né? Ou esta foi um recado de que não vão estar do meu lado. As pessoas o direito de defesa, ao contraditório, mas não quero que estejam do meu lado pessoas que possam estar ligadas a algum tipo de esquema de desvio de dinheiro público. Marisa, a decisão foi tomada pela executiva do Democratas de não incluir o nome do deputado Mauro Sarri na lista. Que o Única News deu com exclusividade. Porque ele, nesse momento, encontra-se cumprindo um regime de pena, que não vou entrar aqui no mérito se está correto ou não. Sim, claro. Eu não fui ainda condenado a nada, está ainda num processo pleno direito do contraditório. De contraditório, de defesa, mas nós achamos que seria muito difícil, até mesmo para ele fazer campanha. Se ele sair, se ele voltar a gozar da liberdade para ir às ruas, eu até entendo que ele poderia, como qualquer cidadão, ainda, porque ele pode ser absolvido ou nem condenado, então nós não podemos condená-lo antecipadamente. Então nós estamos aguardando para ver se ele consegue o que ele pretende, que é a liberdade, e aí o partido pode, de acordo com aquilo que prevê a legislação, reanalisar. Agora estamos agindo estritamente preservando aquilo que é legal e também aquilo que é ético nesse momento.
levar para o palanque o que eu faça, o que eu falo e não, né? Essa história do bom exemplo. Dá um exemplo, claro. Nós não podemos falar né, de mal da corrupção e praticá-la de alguma forma. Mauro, você está numa disputa com PDT, PSD, MDB, PSC, PMB, PHS e com a lista prontinha, um chapão, com 52 candidatos a deputado estadual e 29 a deputado federal. Os jornalistas, você estava dizendo isso, na verdade lá na ponta as pessoas nem sabem muito disso, mas jornalista adora e a gente faz essas discussões por aqui. Para essas proporcionais, esse chapão para essas proporcionais, na Assembleia, aí os jornalistas estão chamando de chapão da morte. Dá para 13 e tem 12 candidatos à reeleição. Dá para colocar mais um? Ou você acha que perde? Marisa, as disputas proporcionais, elas são muito acirradas. São disputas feitas ali nos municípios, nas bases dos candidatos. E nós temos hoje 12 candidatos, né, dentro na chapa de deputado estadual, que possuem mandato. Então, todo mundo que possui um mandato é considerado um bicho-papão, é considerado um candidato de alto potencial eleitoral. E tem outros também, que embora não detenham mandato, têm grande expectativa da lei eleitoral. Então nós teremos sim uma disputa acirrada, mas fato é que de todas as chapas proporcionais, entre todos os candidatos, seguramente é que fará o maior número de cadeiras na Assembleia Legislativa. Então isso para que o eleitor tenha essa ideia. Qual que é o número máximo? É o 13? Não, o número máximo é 13, acho que é um número ali que nós estamos trabalhando dentro dessa chapa. Quer dizer, não vai entrar assim, deixa eu entrar assim. Não significa também que desses 12 que estão em mandatos, Marisa, serão os 12 eleitos. Eu não posso afirmar isso, ninguém pode afirmar, porque antes do dia 7, teremos 45 dias de um processo eleitoral e quem vai decidir isso são os eleitores. Ninguém pode dizer, olha, está eleito, seja deputado A, B ou C. Existem aqueles que são considerados pelas análises políticas como mais fortes, mas nós temos que respeitar a vontade de Deus e do eleitor, que vai se pronunciar no dia 7 de outubro. Vamos dar um fôlego aqui em política e vamos para uma pergunta de um internauta, é Cíntia Marcos. Já quero agradecer a participação de todos que estão acompanhando a live juntamente conosco. Cíntia Marcos pergunta qual que é a proposta do candidato para a área de cultura. Cíntia, a área cultural do Estado de Mato Grosso, primeiro, nós precisamos fazer algumas ações para que a Secretaria de Cultura do nosso Estado ela funcione adequadamente e seja uma secretaria que possa ajudar a promover a cultura mato-grossense em todas as suas amplitudes. Uma secretaria que possa apoiar projetos, que possa ajudar a captar recursos para muitas iniciativas que nós temos hoje culturais no estado de Mato Grosso, captar recursos públicos e privados também, né, para que a cultura ela possa ser fomentada aí em todo o estado de Mato Grosso. Nós queremos fortalecer muito o Conselho Estadual de Cultura, nós queremos despolitizar as decisões que são tomadas ali, né, fazer com que essas decisões elas privilegiem, né, os bons projetos, as boas iniciativas culturais. Nós queremos trabalhar muito em parceria com os municípios de Mato Grosso para que a gente, atuando em conjunto, possamos maximizar os recursos que nós teremos para essa área, produzindo aí, incentivando, estimulando aí as diversas manifestações culturais que nós temos no estado de Mato Grosso, nessa cultura que é muito heterogênea. Né? Na verdade, assim, a gente discute cultura sob o olhar da memória, sob o olhar do resgate da memória, mas na verdade a cultura é uma roda de negócios, né? A cultura é uma economia produtiva e que não tem sido levado nos últimos tempos pelas últimas gestões estaduais com seriedade, né? Não são secretários mesmo, ou não são fáceis,
ou não tenho esse entendimento mais ampliado do que seja a cultura. Para além do Siriri e do Cururu, para além do São Gonçalo, né? Para além das artes plásticas, ela é uma produção, ela é uma roda de negócio. E ninguém olha a cultura como isso. Sempre é o coitadinho. Hoje somos maravilhosos em cinema. Na verdade, Marisa, essa visão da cultura, a cultura não é só um resgate das suas tradições, das suas raízes. É valorizar o seu passado, valorizar as suas raízes, valorizar a sua história, mas também cuidar do presente e do futuro. E olhar a cultura como turismo, como um business, como um negócio. Né? É uma atividade que pode empregar muita gente, que pode movimentar. Né? É uma cadeia produtiva muito interessante. Você tem diversas manifestações culturais no estado de Mato Grosso, que são eventos que movimentam aí as cidades, as regiões. Você tem a Cavalhada em Poconé, você tem o Congo lá em Vila Bela, você tem diversos rodeios aí, que são festas que já se incorporaram à cultura, à tradição, né, de muitas cidades no estado de Mato Grosso. Né? A cultura é você falar não só de, né, você tem que pensar na cultura literária, você tem que pensar na cultura artística, na produção cinematográfica, já se faz em Mato Grosso. Então, premiado, inclusive, nível nacional e internacional. O papel do Estado de Mato Grosso, Cíntia, e da Secretaria é apoiar isso, é fomentar, aplicar corretamente os recursos e não carregar ninguém nas costas. Você tem que premiar os bons projetos, as boas iniciativas, e fazendo um trabalho sério, eu tenho certeza que nós conseguiremos atrair investimentos também da iniciativa privada. Podemos, fala aí na parte, Benito. A deputada Janaína, ela é uma mulher muito interessante. Ela é uma mulher empoderada, né? Ela é uma querida. Ela vive no meio entre ser a nora do Wellington e tem uma simpatia profunda por você. Eu tenho conversado com ela, e ela tem me assegurado e asseverado isso em conversa com jornalistas, que se houver um segundo turno, não será com táxi. Táxi não estará nesse segundo turno. Vão estar Mauro Mendes e o Wellington. Você acredita nisso? Marisa, eu acredito em Deus, no trabalho e no trabalho sério. Obviamente que nós teremos as eleições que começam efetivamente o período eleitoral a partir do dia 16. Do dia 16 até o dia 7, nós iremos trabalhar muito, com fé, com amor, com dedicação, falando a verdade, para tentar conquistar o apoio, o voto, os corações e as mentes dos mato-grossenses. E aí eu não estou nesse momento, Marisa, fazendo esse tipo de análise, que eu acho muito cedo ainda e prematuro. Respeito quem o faça, né? Esse exercício de futurologia aí, tentando adivinhar o que vai acontecer, é natural. As pessoas têm esse direito de fazer as suas análises, baseado, obviamente, em alguns fatos, né, e circunstâncias do presente, mas eu não estou nessa vibe. Eu estou na vibe de trabalhar muito, conquistar votos, conquistar corações, conquistar apoiadores, e aí o resultado certamente, sem subjugar ninguém, sem ter a presunção de que nós podemos ou não ganhar em primeiro turno, se estaremos ou não, né? Hoje, obviamente, não podemos desconsiderar o fato da nossa candidatura estar em todas as pesquisas que foram divulgadas aparecendo em primeiro lugar, né? E com um bom potencial de crescimento. Mas isso só nos dá mais ânimo e determinação para trabalhar mais e mais. E é assim que nós esperamos, né, chegar no dia 7, né, com uma boa votação, né, se der para ganhar em primeiro turno, ótimo, se não der, não tem problema, vamos a um segundo turno, aí o debate é franco, é direto, eu já tenho experiência com o segundo turno, já participei de 2, gosto muito, e vamos fazer e ampliar o debate, que eu acho que é importante para o Mato Grosso. Mas eu acho que dentro disso, e até muito interessante, só vou reverberar isso, Aline. Nós temos o quê? 2,3 milhões de eleitores, né? 12 municípios aí com 30 mil eleitores, uns 4 com mais de 100 mil, Cuiabá com 460 mil por aí, mas ainda somos o quê? 18,8%, 18,9% do eleitorado de Mato Grosso. Mauro Mendes está no estado, Mauro Mendes está cristalizado na Baixada Cuiabana, ou as pesquisas
essas pesquisas internas que vocês têm, mostra Mauro Mendes como? Ele reverberou, ele é uma vontade de ser um discurso novo, ele está nesses 2,3 milhões, ele chega, vai poder chegar nesses 2,3 milhões? Marisa, nós estamos ainda começando um processo eleitoral. Pesquisas recentes que eu tive acesso mostram que 40% do eleitorado mato-grossense nunca ouviu falar de Mauro Mendes. É natural, embora eu tenha sido prefeito de Cuiabá, embora eu tenha exercido um cargo relevante no plano, né, do estado de Mato Grosso, mas eu sempre fui um político que não gosto muito de ficar aparecendo. Eu gosto de trabalhar e dar resultado. Então eu não fiquei me exibindo por aí. Quando eu fui prefeito de Cuiabá, eu cuidava de Cuiabá. Eu não ficava visitando as cidades de Mato Grosso, participando de rodeios, de políticas, né, de encontros, para fazer promoção pessoal. Porque o meu objetivo e o meu compromisso era com Cuiabá e ser prefeito de Cuiabá. É igual se eu virar, né, governador de Mato Grosso, se conseguirmos ganhar essas eleições, nós iremos trabalhar muito em Mato Grosso. Vou começar a andar o Brasil achando que já vou ser candidato a presidente da República, como já aconteceu aqui no estado com alguns políticos. Mas vai dar tempo de andar pelo menos boa parte desses Marisa, 40%. Por isso que é importante numa campanha você ter algumas coisas. Duas coisas importantes, outras também, mas eu destaco aqui duas. Primeiro, você ter tempo no horário gratuito de rádio e TV, né, para que você possa fazer a sua mensagem chegar aos 141 municípios. Segundo, é importante, né, você também ter apoiadores que possam levar o seu nome, levar o seu material e entregar nesses 141 municípios. Isso é feito através dessas chapas proporcionais dos nossos candidatos a deputado estadual, federal e nossos senadores, Jaime Campos e Carlos Fávaro, e nós vamos fazer com que a nossa mensagem chegue então a todos, se possível. Vamos tentar visitar o maior número de municípios possível, mas já sabemos de antemão que em 45 dias não dá para visitar 141 municípios, porque nós teremos que estar em Cuiabá grande parte do tempo, porque temos entrevistas nas principais emissoras que vai alcançar o estado de Mato Grosso inteiro, nós teremos debates, nós teremos que gravar estes programas eleitorais. Então tudo isso, Marisa, faz com que nós tenhamos aí no mínimo 50% desses 45 dias aqui na capital de Mato Grosso. E o restante do tempo nós vamos aí visitar os polos, visitar as cidades próximas dos polos. Eu acredito que... E um grupo grande que pode também criar esses braços para você, né? Exatamente. Campanha e política é uma atividade coletiva. Jamais pode ser feita pensando numa única pessoa. Eu vou me desdobrar com o nosso vice, que é o Otaviano Pivetta, que tem uma história também muito brilhante. Foi prefeito 3 vezes da cidade de Lucas do Rio Verde. Então é um prefeito que tem muito a contribuir com a nossa administração, com o estado de Mato Grosso, e pode também e vai nos ajudar muito na campanha, porque ele tem predicados e qualidades para isso. Mauro, você foi prefeito do lançamento das obras do novo pronto-socorro. E se eleito governador, pode, pelo andar da carruagem, ser o governador que vai inaugurar a obra. Como que você encara esse atraso na obra e também atraso nos repasses da saúde? Lamentavelmente hoje, Aline, as 141 prefeituras do estado de Mato Grosso estão aí com vários meses de atrasos, né, no repasse do governo do estado para as prefeituras cuidar da saúde nos seus municípios. Eu ouço relato de prefeitos que têm 6, 8 meses, né, de atrasos aí, né, do governo do estado. Nós começamos a obra no pronto-socorro em 2015, porque demorou algum tempo. Logo que nós entramos em Cuiabá, nós fizemos no primeiro ano todos os trabalhos para que nós pudéssemos, né, definir a área. Então, o primeiro semestre de 2013 foi para definir a área. Quando nós definimos a área e tornamos público, apareceu 3 pessoas com escrituras que eu não sei aonde que elas arrumaram, dizendo que aquela área não era da prefeitura, que era delas. E aí nós tivemos que ingressar, né, no Poder Judiciário, né, para pacificar, né, e comprovar como ficou de fato comprovado que a área era da prefeitura. Só que isso nos fez perder 8 meses, já estávamos em 2014. Terminado essa briga jurídica pela posse da área, nós começamos a fazer o projeto de um hospital, 20 mil metros quadrados de construção, não se faz da noite para o dia.
demorou-se 6 meses para esse projeto ficar pronto, né? Fizemos todos os estudos de sondagem, de terra, de topografia, e aí o projeto ficou pronto. Fomos para a licitação da obra. Então, no segundo ano, final de 2014, nós estamos praticamente com a obra licitada, assinando o contrato, né? E assinamos o contrato, e aí conveniamos com o governo do estado para que ele pudesse aportar uma parte do recurso, que é uma obrigação do governo do estado ajudar Cuiabá, porque nossa capital é uma das únicas do país que o governo não tem um hospital público. Hoje o pronto-socorro de Cuiabá ele atende aproximadamente 50% da população de outras cidades, cumprindo um papel que é do governo. Então por isso que fez. A obra começou em torno de 2015, não andou satisfatoriamente porque o governo do estado atrasou sempre os repasses que ele tinha que fazer da parte dele. A prefeitura colocava a parte dela, né, mas o estado não colocava, demorava, atrasava, e aí a construtora, quando percebeu isso, ela ficou com medo de não receber, e aí ela tocava num ritmo um pouco mais lento, contando muitas vezes só com o recurso que a prefeitura aportava. Ela nunca parou a obra, mas ela sempre levou em ritmo mais lento. Fez uma operação tartaruga. Não uma operação tartaruga, porque não foi intencional, Marisa. Não adiantava era produzir muito, medir muito, e aí não teria o dinheiro do estado lá, como aconteceu várias vezes. A prefeitura colocava a parte dela, pagava, mas aí isso fez a obra atrasar. Né? Tinha uma previsão para inaugurar em 2017, não conseguiram, marcaram para 2018, não conseguiram, e já estão jogando para 2019. Se formos o governador de Mato Grosso, com muita honra, vou trabalhar muito para fazer daquele um dos mais belos hospitais de Mato Grosso, do Centro-Oeste, como nós planejamos no projeto. Vamos entregar, vamos ajudar a equipá-lo, né, junto com a prefeitura, e tenho certeza que vai contribuir muito com a Baixada e com o Mato Grosso para melhorar e fazer funcionar a saúde. Recentemente, inclusive, eu assisti, sou apaixonada, inclusive, por Roberto França. Roberto França, um abraço, eu adoro aquele homem, ele é um queridão. Você, no programa do Roberto, você chegou a dizer, e aí eu quero deixar claro, porque eu escutei mesmo, e depois vi isso reverberar na mídia de uma forma mais extensa, que não foi porque eu estava assistindo. Quando você disse assim, que em um ano você resolveria a questão do VLT, mas você não resolveria a obra. Você pediria à população um ano para ver como estaria uma solução. Então, assim, nesse um ano, análise e retomada, análise só, encontrar dinheiro e como você vai fazer com um tempo tão grande de obras paradas e aí tanto com aquela obra já em deterioração. Como é que você vai fazer isso? Olha, Marisa, eu disse, repito aqui, e vou repetir ipsilite as minhas palavras. Eu disse que em um ano nós vamos dar uma solução. O que é dar uma solução? É pegar um problema, analisar ele com critério, com profundidade, analisar todas as alternativas existentes. Seria para além das análises, né? Ver se é possível criar outras alternativas, colocá-las todas sobre uma mesa, chamar Ministério Público, Tribunal de Contas, parceiros, né? E debruçarmos sobre estas possibilidades e dizer, a solução é essa, é a melhor solução. Precisamos de um tempo para fazer isso, com responsabilidade e com maturidade. Então eu disse, em um ano nós damos uma solução para isso. E aí, dada a solução, é colocar em marcha, implementar e a sua execução. Você é um homem empreendedor, Mauro, tem dado muito bons exemplos nisso. Você particularmente acredita que o modal, que o VLT ainda tem solução? Olha, Marisa, de verdade... Caro, meio... Ele é meio um monstrengão, não é? Uma coisa que parece que é bonita, mas ele é pesado, não é? Marisa, a realidade de Cuiabá, o VLT ainda? Essas perguntas tinham que ser feitas lá atrás. Em 2012, 2011, pela imprensa, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelo cidadão, pelos atores, né, que de alguma forma poderiam fazer. Se foi feito ou não, não tenho toda essa informação, mas Marisa, eu não gosto de antecipar, né, decisões e ser leviano com as minhas palavras. Se eu pedir um ano, né, eu vou ter muita responsabilidade, eu não sou de antecipar decisões que eu sei que elas terão certos desdobramentos. Então,
nós vamos ter que estudar com profundidade, com responsabilidade, para tomar uma decisão que possa ser claramente explicada e convencer pelo menos a maioria da população de que aquela é a decisão, é o caminho correto a se tomar. Então, por isso que eu não vou, sob hipótese alguma, antecipar qual que são as minhas opiniões. Embora eu as tenha, embora eu já tenha algumas análises, mas eu preciso reservar meu direito de manter calado agora, porque eu não tenho todas as informações. Eu só terei se eu tiver a oportunidade de sentar lá e debruçar sobre esse problema, e vai gastar muitas e muitas horas de estudo, de análise, para que a gente possa caminhar de maneira segura. Quem está no exercício de algum cargo público não pode ficar fazendo conversa fiada, jogando conversa ao vento, porque isso é muito ruim. Eu nunca anunciei algo que efetivamente eu não colocasse em marcha. Olha, depois do seu calcanhar de Aquiles, que você deu uma machucadinha, tem um outro calcanhar de Aquiles. Tá ali Tiago olhando, Tiago nem tá olhando mais pra gente, tá olhando, agora só tá no celular. O que Mauro Mendes faria de diferente? Tem um calcanhar de Aquiles chamado servidor público, o que não deveria, né? O servidor público é aquele conjunto de pessoas que esperam o novo e morre de medo do novo. É muito engraçado isso. Eu vou perguntar para um homem que gosta de bons exemplos. O que você não faria, Mauro Mendes, com um servidor que você acha particularmente que está desfeito? Eu já disse, Marisa, que eu não vou ficar analisando o comportamento, erros ou acertos do atual governador. Mas sobre o tema servidor público, né, eu posso dizer com muita tranquilidade que a minha história fala por mim. Fui prefeito de Cuiabá durante 4 anos, tive uma relação muito respeitosa, muito de valorizar os nossos servidores, fiz isso lá em muitas categorias, melhorei as condições de trabalho de muitas secretarias, né, pagamos a recomposição geral anual, que é a reposição da inflação para esses servidores durante os 4 anos que lá estive, paguei salário absolutamente em dia no último dia do mês durante os 4 anos do nosso mandato, 48 meses de gestão, não atrasei um único dia sequer para pagar esses salários. Nunca culpei crise, nunca culpei antecessor, trabalhamos, fui eu que trabalhamos porque os servidores evoluam, que elas tenham seus sonhos realizados e dou oportunidade para isso. Se governador de Mato Grosso, vou trabalhar muito para que o servidor seja nosso parceiro, que nós possamos juntos criar as condições que hoje não tem. Hoje, infelizmente, está aí recebendo salário atrasado, né? Muitas complicações, fornecedores, porque até onde vai isso? Daqui a pouco vai faltar, está faltando papel higiênico em algumas escolas, porque o governo paga as escolas. Está faltando, ontem parece que está faltando gás para fazer merenda escolar. E está faltando o mínimo para isso é uma bola de neve. É um absurdo. É uma bola de neve que vai explodir. Então nós, né, teremos que construir essas condições juntos para garantir os direitos e pagar os direitos. E essa é uma responsabilidade não só do governador, mas de todo servidor. Vamos ter que economizar, vamos ter que tornar a máquina pública mais eficiente, vamos ter que prestar um serviço melhor para o cidadão, né? Vamos ter que buscar melhorar a nossa arrecadação, vamos ter que fazer a nossa economia crescer no estado de Mato Grosso para arrecadar mais. Cortar na própria carne. Cortar na própria carne, vamos diminuir os penduricalhos políticos, né, de cargos comissionados para fazer jogo político. Você tinha dito numa conversa até informal, num jantar na casa do Eduardo Mauro, que foi interessantíssimo, aliás, ele recebeu muito bem, que você gostaria de fazer uma conversa muito franca com os servidores, porque uma das suas propostas a redução, uma boa redução dos comissionados, trazer esse servidor preparado para te ajudar a governar. É isso? É isso, nós precisaremos muito. Foi assim que nós fizemos em Cuiabá, Marisa. Não foi diferente, né? A nossa administração, eu digo sempre a nossa administração, porque ela foi, né, minha, dos nossos secretários, do nosso adjunto, dos servidores, muitos e muitos servidores anônimos ali,
fizeram trabalhos extremamente importantes que ajudaram a prefeitura a melhorar a cidade em 4 anos e também melhorar os trabalhos internos ali de retaguarda de muitas secretarias. Então, no estado de Mato Grosso, nós vamos precisar de fazer a mesma coisa, uma parceria com o servidor, trabalharmos juntos para tirar Mato Grosso desse caos. Porque do jeito que está aí, né, é o jogo do perde-perde. Existe um déficit hoje, Marisa, na Previdência do estado de Mato Grosso de 1 bilhão e 150 milhões no ano 2018. Segundo estudos que está lá dentro, do governo, do Banco Mundial, né, daqui 4 anos, em 2022, esse déficit é de 3 bilhões. 3 bilhões. Ou nós não vamos lá, em 2022, pagar os aposentados, ou vamos ter que aumentar o ICMS da energia elétrica, aumentar, né, muitos impostos, o que o cidadão não quer. O que nós teremos que fazer? Trabalhar para melhorar a arrecadação do Estado, fazer a economia crescer, nós vamos ter que trabalhar juntos. Então eu quero o servidor como nosso parceiro e nosso aliado e vamos trabalhar dessa forma. Mauro, você adotaria um projeto do estilo Caravana da Transformação ou você acha que Mato Grosso não precisa de um projeto dessa envergadura para chegar em todos os municípios do estado? Olha, Aline, eu não gosto muito de papagaiada, de coisas que dá muito barulho e que dá resultados às vezes duvidosos. Fazer a cirurgia de catarata, ok, não tem problema, podemos fazer. Nós temos hoje muitas formas de fazer isso, com lives da visão, nos hospitais regionais, usando parcerias ali nos hospitais com os municípios. Isso custaria muito, muito menos. Quanto custou só para montar aquele circo todo ali? Aquele mundaréu velho de tenda, são centenas de servidores que saíram de Cuiabá com diária, com transporte, né, papelaria, gráfica, propaganda. 70% do gasto ali era com essa confusão toda e apenas 30% era de serviços para o cidadão. Então dá para economizar esses 70%, fazer sim, podemos sim fazer alguns trabalhos itinerantes, mas não fazer aquilo num grande movimento mais político de propaganda do que efetivamente. Cirurgia de catarata é importante, mas temos que lembrar que é só o olho e dentro dos nossos olhos nós temos 18 doenças importantes, mais frequentes. Ele fazia cirurgia de catarata e alguma outra coisinha a mais, e o resto do corpo. E os hospitais regionais fechados. E os hospitais e as UTIs que estão fechando em Mato Grosso. Política de saúde não é fazer só uma caravana e cuidar do olho. O corpo e o ser humano e o mato-grossense tem outros problemas e outras demandas muito maiores do que só o olho, e elas não foram atendidas, lamentavelmente. Foi um custo de 35 milhões? Os números são muito controversos, Marisa. Teve caravana que dizem que custou 14, que algumas custaram 3, que custaram 6, que custou 8, até porque esse custo talvez nem o próprio governo saiba corretamente. Por quê? Porque material gráfico sai pela secretaria, ou algumas despesas saem pela comunicação, diária sai pelas secretarias, né? Vai gente, tudo quanto é secretaria para lá com diária, né? Com carro, com combustível, e aí tem um monte de outras coisas que são gastas ali e que o custo está pulverizado em praticamente todas as secretarias, e o governo talvez nunca quis mostrar, somar e colocar de maneira transparente quanto que custa isso. Então tem vários números circulando por aí. Se fosse 14 milhões, por exemplo, se fosse 30 só os gastos, todo o resto seria diário, combustível, quer dizer, ou seja, gastos desnecessários. Tenda, som, não sei o quê. Quantos leitos de UTI, quantas outras cirurgias. Guerreiro, permanente para com certeza, pelo menos teria evitado há 15 dias a morte de uma criança no UTI de Rondonópolis por falta de repasse. Pois é. Porque para quem perdeu, não tem como responder a isso, não é? Exatamente. Agora, Mauzinho. Não vou Mauzinho. 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 Então tá, Mauzinho. Governador do estado, com a ajuda, eu já sei tudo, tá? Com a ajuda de Deus, Nosso Senhor, que vai, eu também não posso pedir voto, como que é? Ministério Público Federal. Não estou entendendo essa perseguição dele. Mas assim, caso ganhe, Mauro Mendes vai colocar uma pá de cal nos escândalos em andamento que estão sendo investigados pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, como a Rêmora, como as delações de Alain Maluf que estão aí, como a Bereré e a Bônus, como os grampos pantaneiros
Isto para ou continua? Marisa, mais uma vez, eu vou dizer, não pelas minhas palavras, mas pelos meus exemplos. Virei prefeito de Cuiabá, assumi no dia 1º de janeiro de 2013. E eu disse, inclusive, numa entrevista com a imprensa, que a minha responsabilidade era perante o Executivo a partir daquele momento. E entre as minhas atribuições como prefeito, não estava essa de fiscalizar a administração anterior, de cuidar de processos, se roubou, se não roubou. Isso era a função do Ministério Público, Tribunal de Contas, da Justiça e dos vereadores. Mas é muito dinheiro para Se pagar. governador de Mato Grosso, Marisa, se o governador de Mato Grosso e assumirmos lá no dia 1º de janeiro de 2019, eu vou administrar o Estado. Vou abaixar a cabeça e vou trabalhar muito. Escândalos, corrupção, processos e andamentos, eu como governador não mando no Judiciário, não mando no Ministério Público, não tenho a menor ascensão sobre esses órgãos, sobre o Ministério Público Estadual, Federal, sobre o Tribunal de Contas. Eles têm a sua autonomia e a sua independência e o dever de investigar tudo aquilo que está em andamento e algo mais que possa surgir. Isso é um dever deles, e eu tenho certeza que eles cumprirão o seu dever. Portanto, eu vou cumprir o meu, que é de administrar Mato Grosso, tirar o estado do caos, fazer a receita crescer, pagar as contas. Esse será o meu dever. E não vou me meter no dever dos outros, porque aí seria uma ingerência nos outros poderes. Não, gente, esse novo homem é um novo homem. E falando em administrar o Estado, como trabalhar essa questão com prefeitos? Porque a gente vê os prefeitos Sempre de todas as peso cidades nas como mãos. atrás de tristeza. recursos, muitas vezes viagens perdidas. É uma mendigaria, né? recursos. Era assim. Como trabalhar isso, Mauro? Primeiro, Aline, nós vamos organizar um pouco essa relação. Eu, enquanto prefeito de Cuiabá, eu fui algumas vezes a Brasília, atrás de recursos, os ministérios. Também passou por isso, né? Passei por isso, sei o que é isso, mas eu tinha uma visão um pouco diferente. Poucas vezes, nunca talvez, eu fui a Brasília e fiquei divulgando as minhas visitas nos ministérios, até porque eu tinha muita cautela com relação àquilo que o governo federal também prometia e não cumpria. Vou dar como exemplo, né? A Orla do Porto, né, tinha um recurso previsto pelo governo federal. O Parque das Águas tinha um recurso previsto pelo governo federal. Moral da história, esse recurso nunca veio e para terminar aquela obra só eu e algumas pessoas, né, sabem o que tivemos que fazer. Com a ajuda inclusive do Ministério Público, com a ajuda de empresas privadas, com a ajuda de muitas secretarias, nós conseguimos concluir aquelas obras. E a Orla tá linda, Porque né? efetivamente muita promessa era feita e pouco resultado vinha realmente. Então, se governador do estado de Mato Grosso, vamos tratar os prefeitos com respeito, não vamos mentir para ninguém, não vamos ficar enganando ninguém, dizendo que vai fazer isso, aquilo, lançando placas, vendendo ilusões e sonhos, sem ter a condição de realizar isso. Vamos trabalhar com a verdade, com seriedade, evitando inclusive que se desperdice dinheiro público nesse vai e vem para lá, para cá, para chegar aqui, ser mal atendido, para receber promessas e depois. Não precisa vir aqui para ganhar um carro, não. Entendeu? Porque às vezes custa mais caro vir aqui o prefeito, vereadores, do que ganhar um carrozinho. Manda o carro lá, faz um evento. Tem que ter um contato com o governador? Claro que tem. Tem que ter um contato com os secretários? Claro que tem. Mas não adianta ficar vindo aqui para pedir, eu receber, tomar cafezinho e dizer não, ou até enganar as pessoas mentindo para eles. Então nós vamos tratar os prefeitos com seriedade, com responsabilidade. Fui prefeito, conheço as demandas. No nosso programa de governo, a palavra parceria com os municípios aparece umas 30 vezes lá no nosso programa, porque eu tenho absoluta convicção que será trabalhando em parceria com os municípios que nós vamos enfrentar muitos problemas juntos e vamos construir muitas soluções criativas e mais baratas para fazer render o dinheiro público que nós temos hoje. Mauro, você assegurou quase 3 minutos para o seu programa eleitoral na Rádio e TV. O Duda, eu acho que está dando uma consultoria. Não tem como, desculpa, mas não tem como, porque o eixo mesmo é o governador Pedro Taxi. Eu posso até perguntar como é, você viu o Edson, viu? Olha que coisa mais triste. Então, assim, ele fez, eu acho que o Duda está fazendo uma consultoria e você vê isso agora. A gente podia trazer uma água, Clarice, você podia pegar uma água para a gente, para
para o candidato ao governo do estado, senão eu já falo, né? Nós temos aí um tripézinho que o Duda gosta muito, que é trabalhar muito com emoção, aquela história de quando eu era menino, nossa, passei muita fome, nossa, cresci, fui engraxado, foi muito bacana. Ele gosta disso, isso é o modus operandi do Duda Mendonça, que hoje é consultor do governador Pedro Táxi. É um trabalho bacana, é uma peça publicitária para quem gosta de filmes, enfim, eu não sei, mas parece que todo ano essas coisas continuam. Qual vai ser o seu tripé nesse programa eleitoral de vocês? Muito bom. Essa linha de trabalho, Marisa, está sendo definida nesse momento com a nossa equipe de marketing. Temos o Pedro Pinto e o Antero, o jornalista Antero, né, que está conosco fazendo esse trabalho. Ele já está melhor. A nossa linha, ele passou por uma cirurgia recentemente, mas acredito que nessa semana ele já estará de volta em Cuiabá. E a nossa linha vai ser, primeiro, falar a verdade, mostrar aquilo que fizemos, a nossa experiência, a minha, do Otaviano Pivetta, mostrar que ambos, eu e ele, já ilustramos as duas principais cidades. Existe o índice da Firjan, que é um índice que há mais de 10 anos avalia o desempenho da administração pública dos 5.600 e poucos municípios brasileiros. E aqui no estado do Mato Grosso, na última avaliação, que é feita com dados de 2016, né, que é o último ano da nossa administração, Cuiabá saltou, né, da 12ª cidade do estado do Mato Grosso para a segunda. Nossa, que bacana. Nós éramos a 10ª, eu peguei Cuiabá em 12º lugar e deixei Cuiabá 4 anos depois no ranking aqui de Mato Grosso como a segunda melhor cidade por esse critério de avaliação. Mas sabe qual que é a primeira, Marisa? Lucas do Rio Verde. Eu acho uma Então, nós temos, né, o prefeito Mauro Mendes, né, que conseguiu tirar da 12ª para colocar em segundo, e o prefeito Otaviano Pivetta, que, né, foi 3 vezes prefeito daquela cidade. Então a nossa experiência administrativa, de gestão e de resultados estará sendo colocada à disposição da sociedade para ajudar Mato Grosso nesse momento muito difícil da sua história. Mato Grosso está à beira do caos, à beira da quebradeira. Se nós não tivermos aí capacidade, competência, vai ser muito difícil, mas possível, de fazer isso nos próximos 4 anos. Então é isso que vocês vão levar. É isso que nós vamos mostrar à população de Mato Grosso. Muito bom. Nós temos alguma mais perguntas? Tem Eu, por mim, eu só não peço voto aqui porque depois a Justiça Eleitoral e o MPF, eu estou tudo muito com o MPF, gente, tem que ir lá no diálogo, não estou entendendo essa história de, eu não entendo jornalista quando tem prova não precisa de falar fonte, não estou sem entender. Todos precisam ter a manutenção. Já estou chorando mesmo, porque isso aqui a live tem 19.000 pessoas escutando, olha que bacana. Bom, eu gostaria muito de agradecer, gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu comumente faria isso que o André faz. Não vou fazer, tá, André? A gente aqui dança, depois a dancinha assim, ó, da Vitória aqui, ó. Né? Marisa, eu quero agradecer você, a Aline, agradecer aqui a Única News, o site, né, pelo trabalho que vocês fazem no âmbito jornalístico aqui, né, da nossa capital e, obviamente, como na internet para o mundo inteiro, para todo o Mato Grosso, e dizer da nossa determinação, da nossa vontade e das nossas convicções daquilo que nós queremos fazer para o Mato Grosso. Acreditamos muito em Deus, um trabalho sério, muito trabalho, porque não será fácil. Não existe salvador da pátria, o que existe é muita fé, muito trabalho, muita seriedade para mudar essas duras realidades que nós temos hoje em Mato Grosso. Com fé em Deus, com a experiência que eu tenho, que Pivetta tem, que a nossa equipe tem e com a ajuda de muitas pessoas do servidor público, dos empreendedores desse Mato Grosso, do agronegócio, enfim, de todo cidadão de bem que compreende o que está acontecendo em Mato Grosso. E os que ainda não compreendem, irão compreender, vão ter a certeza que nós precisaremos construir uma mudança para o Mato Grosso melhor. Muito obrigado, bom dia a todos. Tchau, gente. Foi um prazer, como sempre.